Vamos lá, vamos ver se conseguimos agora. Oi, pessoal, tá conseguindo aí? Vamos voltando, gente. Vamos voltando e tentar novamente a conexão com a doutora. Tá dando uma falhazinha na internet dela, né? Tá travando. Oi, Dudinha, que coisa boa que você tá aqui. Que bom. Vamos lá, esperar o pessoal tá voltando e vamos tentar novamente, porque realmente a gente tá tendo problema com a conexão dela. E vocês estavam me vendo, me ouvindo, mas não a ela, né? E pra mim tava do mesmo jeito, travou tudo. Vamos ver se agora dá certo, né? Oi, gente, boa noite. Que bom que estão voltando. Oi, Graça. Oi, Solange. Boa noite, querida. Que bom tê-la aqui. Um grande abraço. Um abraço em Alex. Vamos lá, novamente chamar a doutora Tereza. Oi, é Tani, é isso? Olá, boa noite. Seja bem-vinda. E aí, Pronto. voltou? E aí? Eita, agora Conectei com outra internet agora, não é possível. Olha, a mulher agora voltou mais bonita, viu? Agora conectei com outra internet, não é possível, uma hora vai. Agora vai dar certo. Vamos lá, então, doutora. Vamos lá. A senhora estava. O que a senhora falou, a gente não conseguiu ouvir nada. Tá? Travou tudo. Nada. Travou mesmo. Então, vamos voltar lá pro começo. Vamos lá. Eu estava falando o seguinte. Que eu vi de maneira partida muita coisa que você falou, mas deu para contextualizar. Eu vi que você entrou com alguns dados, acredito que você citou a Agência Brasil, né? Eu vi recentemente também uma nota da Agência Brasil trazendo que o feminicídio, por exemplo, cresceu 22% em pelo menos 12 estados brasileiros. Eu também trouxe que o estado de São Paulo ele vem trazendo mensalmente, desde que a pandemia começou, ele vem trazendo mensalmente relatos, estatísticas de violência, e aí o estado de São Paulo particularmente gira em torno de 40, 45, 50% de aumento desde que a pandemia começou. O que acontece? Cada estado tem sua estatística e naturalmente a estatística proveniente da Polícia Civil dificilmente vai bater com as estatísticas dos disques de denúncia. Isso aí é natural, até porque as mulheres estão enfrentando um grande desafio para irem à delegacia registrar o famoso boletim de ocorrência. Então é natural que dentro da delegacia da mulher você tenha um número de BOs um pouco menor do que o número de ocorrências que chegam para a gente através do Disque Denúncia. A semelhança, por exemplo, do que acontece com a Delegacia do Idoso. A Delegacia do Idoso, por exemplo, no mês de abril e no mês de março, a gente teve uma queda de mais de 70, acho que 70, 60% de registro de ocorrência. No mês de janeiro, por exemplo, a gente teve 240 BOs no único mês. No mês de maio, no mês de abril, a gente ficou na casa dos 50, 55 BOs, uma queda muito grosseira. Isso aconteceu com a maioria das delegacias, e é óbvio que isso não quer dizer que a violência diminuiu, só que só reforçou para a gente aquela ideia que a gente já tinha de que essas pessoas estavam enfrentando mais dificuldade de irem até a delegacia. Até porque quando você pensa na violência contra a mulher, violência contra a criança, violência contra o idoso ou idosa, você está falando de violência doméstica, porque é nesse lugar, principalmente, que essa violência acontece. Então, se a violência acontece dentro de casa e a gente entra num contexto de isolamento social, em que as pessoas ficam presas em casa, normalmente com o seu agressor, 24 horas por dia, né, sob a fiscalização desse agressor, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, o natural é que essa tensão fique ainda mais acirrada e, consequentemente,
que a gente chegue à violência mais rapidamente. Então, quando a gente chega à violência mais rapidamente num contexto de isolamento como esse, como é que depois da violência essa vítima vai procurar ajuda? Como é que ela vai conseguir ir até uma delegacia, até um centro de referência, até mesmo, por exemplo, na cidade do Recife, até mesmo no Hospital da Mulher, onde funciona o Soni Santos, né, que tem um trabalho belíssimo, o Soni Santos, de apoio a mulheres vítimas de violência física, sexual e psicológica. Então, procurar ajuda nesse contexto fica muito mais difícil. Eu sei que agora meio que afrouxou, né, as normas, as regras do isolamento afrouxaram, mas mesmo assim eu sinto ainda uma dificuldade. Já estou na delegacia da pessoa idosa e sinto uma dificuldade desse idoso voltar a ter essa atividade normal de ir à delegacia. Pensando também que mesmo quando a gente diz normal, não é um normal como a gente gostaria, nunca mais a gente vai ter o mesmo normal, a gente vai viver um novo normal depois que tudo isso passar, mas principalmente se você pensa que no contexto da mulher idosa, por exemplo, a subnotificação ainda é menor. Né? A mulher idosa ela sofre preconceito 2 vezes, por ser mulher e também por ser idosa. Então ela vai menos ainda em busca de ajuda. Se a mulher adulta, que tem um emprego fixo muitas vezes, que tem mais acesso à informação muitas vezes, que é até mais empoderada, ou que tem mais chances de se empoderar, que tem uma amiga muitas vezes que fica em cima, que apoia, que encoraja, que motiva, tem dificuldade de procurar ajuda. Agora, imagina isso no contexto de uma mulher idosa, com baixíssima inserção tecnológica. Isso está sendo um grande desafio para a gente na delegacia do idoso, porque tanto as mulheres idosas quanto os homens idosos têm baixíssima inserção tecnológica. Então, você imagina essa mulher idosa com essa baixa inserção tecnológica, 2 vezes vítima de violência, não só por ser mulher, mas também por ser idosa, e ainda por cima vivendo num contexto de isolamento social, presa aí muitas vezes com o seu agressor o dia inteiro. Porque muitas mulheres idosas vivem exatamente com o seu agressor, que às vezes é seu único filho ou sua única filha, não tem uma outra pessoa para recorrer. E aí, num contexto de pandemia, mesmo quando esse filho ou essa filha baixa a guarda, vai no banheiro, vai na sala, ela vai fazer muitas vezes o quê com aquele telefone celular quando ela não tem inserção tecnológica e não sabe mandar uma mensagem, não sabe mandar um WhatsApp, não sabe baixar um aplicativo, não sabe entrar aí em qualquer plataforma online para pedir socorro e noticiar um crime. Então, os desafios estão sendo muito grandes, Fabiola. Não está sendo fácil, não. A gente recebe com muita tristeza, né? É bem impactante. A gente sabemos que existe, mas quando vem de fato um profissional que está na frente, né, e nos mostra, tá aí a realidade, isso é muito sofrido, né? Isso é muito sofrido. Eu vi outros números, vi outros serviços. Aqui em Recife, o Clarice Lispector, sem dúvida nenhuma, ele é um centro de referência, não é isso, doutora? No acolhimento dessa mulher vítima de violência doméstica, né? Existe uma equipe multidisciplinar, não é? Sim, o Clarice funciona em regime de plantão. Eu não estou aqui agora com o número do plantão do Clarice, mas posso te passar depois por WhatsApp para você veicular na sua rede social. Eu vou divulgar, eu vou colocar aqui. Eu achei super importante. Eles têm um WhatsApp que está funcionando desde o dia 3 de abril, tá? Esse WhatsApp é 24 horas, tá? Então a mulher ela pode sim passar lá o WhatsApp e isso é direcionado na hora para o centro que pode acolher essa mulher. Eu vou digitar o númerozinho, tá? Do WhatsApp, vou deixar aí para vocês. É importante essa informação. Claro que a gente já sabe do 180, claro que a gente já sabe desses números, né? As campanhas que estão acontecendo, a campanhazinha do X na mão, né? Uma parceria com as farmácias que eu particularmente achei assim, maravilhoso, porque hoje quando a gente sai é para uma farmácia, né? Então, é uma oportunidade da mulher falar, né? Poder expressar, pedir socorro. Na verdade, é pedir socorro, né? Mas, claro que a gente também não pode deixar de fazer um clamor à sociedade, porque muitos vizinhos sabem, né, doutora? O vizinho sabe, a colega de trabalho sabe, não é? O parente sabe,
né? E faz de conta que não está vendo, a mulher também enfim, já não tem a atitude. E essa falta de apoio familiar, seja de amigos, enfim, da sociedade, enfim, aí é que faz com que essa mulher tenha a certeza que ela vai precisar permanecer naquele ambiente de violência, não é? Porque aí você se vê Sim, só, né? Então, sim, Fabiola. eu faço muito esse clamor à sociedade, que a gente precisa exercer o nosso papel, tá? A denúncia contra a violência doméstica, ela não pode ser feita só pela vítima. Qualquer pessoa pode fazer essa denúncia, não é? Qualquer pessoa. Nós temos a delegacia especializada, mas também qualquer delegacia, ela pode, deve acolher essa mulher, né, nessa demanda, dessa violência, não é isso, doutora? Sim, existe um processo, sem dúvida, de naturalização da violência contra a mulher. Então, esse processo de naturalização faz com que muitas vezes nós mulheres julguemos uma outra mulher e muitas vezes Isso. nem conseguimos perceber que essa mulher está sendo vítima de violência, ou até percebemos, mas culpamos essa mulher muitas vezes pela violência que ela sofre. Existe um processo de coisificação da mulher em que muitas pessoas, muitos vizinhos, muitos homens e mulheres acreditam sim que aquela mulher pertence àquele homem, é uma propriedade daquele homem, e como propriedade ele tem direito de fazer o que quiser com ela. Então, nesse processo de naturalização da violência, fica muito difícil o protagonismo da sociedade quando ela enxerga a mulher como uma coisa, como um objeto. É um processo de desconstrução que é lento, né? Esse processo, felizmente, a gente já avançou bastante, principalmente com a Lei Maria da Penha, mas existe ainda um longo caminho pela frente. Então, você disse bem, a violência contra a mulher, a violência contra a pessoa idosa é uma questão de segurança pública, é um assunto que diz respeito a todos. Essa coisa, esse ditado equivocado de que briga de marido e mulher não se mete a colher, isso está totalmente ultrapassado. Na verdade, a gente tem que meter a colher, porque isso é uma questão de segurança pública, esse é um assunto de interesse de todos nós cidadãos, e como bons cidadãos que somos, devemos fazer a nossa parte noticiando esse tipo de crime. Então, quando eu como vizinha, ouço uma mulher apanhar, quando ouço os gritos, os pedidos de socorro e eu silencio, eu estou sendo conivente, estou contribuindo para a perpetuação dessa violência. Eu costumo dizer que se tem uma coisa que é o maior parceiro, o maior aliado de um agressor, é o silêncio dessa mulher e o silêncio de todos. É isso que garante a impunidade dos agressores. Quando a gente faz a nossa parte, as chances dele sofrer a reprimenda legal, dele ser responsabilizado pelo que ele fez é muito maior. Então, nós, vizinhos, amigos, amigas, temos a obrigação, nós temos o dever de encorajar, de empoderar, de motivar uma mulher a sair de qualquer violência que ela sofre. Então, o que a gente precisa fazer, antes de tudo, independente dessa mulher querer ajuda ou pedir ajuda a você, se eu ouço uma mulher sendo vítima de violência, se eu tenho conhecimento de que uma amiga no trabalho sofre violência, de que uma vizinha sofre violência, eu preciso noticiar as autoridades. E existem recursos para isso. Você pode ligar, se ela está sofrendo essa violência agora, você pode ligar para o serviço de emergência policial através do 190, que funciona em todo o estado, é o canal específico para violação de violência que acontece no exato momento. Mas se a violência aconteceu ontem, antes de ontem, semana passada, não importa o dia, mas você sabe dessa violência, você pode ligar para o 180 e fazer e noticiar esse crime anonimamente. Então você não precisa sequer se identificar. Só peço que, se você vai recorrer a um canal anônimo de notícia criminosa, você precisa juntar a maior quantidade possível de elementos. Então você precisa tentar encontrar o nome daquela rua. Se aquela rua não tem o nome, você pode dizer de que forma a rua é conhecida. Se a casa não tem um número, dá um ponto de referência, diz na frente da barraca de Dona Maria, na frente do bar do Zé, dá características do agressor, da agressora, dá características dessa vítima, para a gente poder ter maiores chances de sucesso. Quando você faz o registro de uma ocorrência anonimamente, né,
não é um registro efetivo como um boletim de ocorrência, mas é uma informação relevante e a autoridade policial tem a obrigação de investigar. Quando você faz isso, você presta um serviço público e ajuda essa mulher a sair da violência que ela sofre. Então, 190, gente, se o crime acontece agora, 180 se o crime já aconteceu. E você pode também ligar para a própria delegacia e fazer, se você sabe o número do telefone da delegacia da mulher da sua cidade, liga, diz que não quer se identificar, mas que quer denunciar um crime, e um profissional vai te atender, vai colher as informações e vai fazer o levantamento, vai fazer uma verificação local. Mas, Tereza, e se eu não quiser fazer nada disso, se eu quiser ir mesmo na delegacia registrar um BO em favor de alguém? Se o crime for de ação pública incondicionada, qualquer pessoa pode registrar uma ocorrência. Então, cárcere privado, por exemplo, mulheres que estão sendo trancadas, torturadas, vítimas de agressão física, por exemplo, vítimas de alguns tipos de contravenção, a contravenção especificamente são de ação pública incondicionada. Então, a própria violência psicológica, a perturbação da tranquilidade de uma mulher pode ser sim noticiado por qualquer pessoa. Então, vale a pena você ir, você pode registrar uma ocorrência como noticiante. No caso específico da mulher idosa, você pode fazer a mesma coisa. Todos os crimes previstos no Estatuto, se forem sofridos por uma mulher idosa, você pode sim, na delegacia do idoso, e noticiar esse crime. A mulher idosa, ela é duplamente protegida, ela é protegida pela Lei Maria da Penha e também pelo Estatuto da Pessoa Idosa. Tá? Então, gente, vamos fazer isso, vamos multiplicar isso. Os crimes de ação incondicionada, que na verdade são a grande maioria esmagadora, que estão aí previstos nos Código Penal, na legislação extravagante, a grande maioria dos crimes são de ação pública incondicionada. Então, a grande maioria dos crimes, nós temos sim o dever de noticiar, mesmo que oficialmente, lá na delegacia, registrando um boletim de ocorrência. De maneira anônima, minha gente, vocês podem relatar qualquer tipo de crime de maneira anônima. Então, é importante, faz parte de um processo de mudança e de transformação de uma sociedade. Uma sociedade vigilante coíbe muitos delitos. Se todo mundo ouve uma mulher sendo violentada, uma mulher idosa sendo violentada, e se aquele homem se perpetua naquela comunidade violentando essa mulher quase que todos os dias, esse processo de silenciamento vai garantir a impunidade e só vai encorajar esse homem a continuar agredindo. E num dado momento ele vai conseguir o que ele realmente quer, que é tirar a vida dessa mulher através da prática do feminicídio. Então, que não sejamos coniventes com um crime que pode sim chegar a esse momento de tirar a vida de uma mulher. A violência contra a mulher ela é cíclica, né? Existem vários estudos sobre isso, mas a grande maioria de nós, mulheres, quando entramos num processo de violência, entramos num ciclo de violência. Então, Lenore Walker falou muito bem sobre esse ciclo. Nenhuma relação amorosa ela começa com promessas de que vai fracassar. Toda relação amorosa começa com promessa de um sonho, de um casal feliz, de amor eterno. Então é com essa esperança de ter uma vida feliz com esse homem que essa mulher começa uma relação. Mas muitas vezes esse homem já tem características perversas, esse homem já se utiliza de uma masculinidade tóxica, mas está ali muito escondidinho ainda, essa mulher não consegue perceber no início. Então ela acredita, ela aposta, ela casa, ela vai morar junto, ela estabelece um vínculo de permanência com esse homem, mas aí as tensões vão aumentando, o ciúme acontece, a perseguição, ele começa a proibir essa mulher de trabalhar, de estudar, de ser quem ela quer ser. Então as tensões aumentam até que num dado momento esse homem explode numa ação violenta. E aí nessa primeira explosão, muitas mulheres passam por um processo de profunda dor e de muita dificuldade de falar sobre essa violência. Então é nesse intervalo que esse homem pede perdão, diz que vai mudar, que nunca mais vai agredir essa mulher, e muitas vezes por causa dos filhos, muitas vezes até pela simples esperança, pelo desejo de acreditar que ela não estava errada, né? Poxa, eu amei tanto esse homem, eu amo ainda, não é possível que eu esteja errada, foi um ato de loucura, ele se arrependeu, ele vai mudar. E aí ela vai perdoar esse homem, aí volta para aquele momento de amor perfeito, aumenta a tensão, explode a violência, pede perdão. E aí, gente, é por isso que a gente fala de ciclo.
porque isso pode nunca ter fim. Eu já conheci mulheres que saíram da violência no primeiro ato, no segundo ato, um mês depois, um ano depois. Já conheci também situações de mulheres que morreram vítimas dessa violência sem nunca terem ido a uma delegacia, sem nunca terem procurado ajuda. O ciclo da violência é uma realidade. Muitas mulheres que estão imersas aí nesse ciclo não se percebem vivendo um ciclo, principalmente quando são vítimas de violência psicológica. A violência psicológica, que aí eu me arriscaria até a dizer que dentro de um ciclo sempre vai haver essa violência psicológica, mesmo eu não sendo uma profissional dessa área, mas ela não se percebe vítima de violência. Principalmente quando esse homem usa de violência física e verbal, de joguinhos, mas não se utiliza da violência física propriamente dita, que é aquela que impacta o corpo, né? Existe uma violência aí de ordem psicológica que pode ser tão grave quanto a do corpo, é claro, pode deixar lesões tão graves quanto a violência física. Mas por ser tão silenciosa e discreta, essa mulher muitas vezes passa anos a fio sendo vítima dessa violência, sem sequer perceber o processo que sofre. É isso mesmo. Doutora, muitas pesquisas, muitas linhas de pesquisas, elas sempre apontam o primeiro ponto, o machismo, né? Que, infelizmente, ainda é uma cultura impregnada do nosso povo, né? O machismo, ele existe, ele é real e não há de se contestar. Mas, antes de falar sobre isso, eu queria que a gente pudesse abordar o que... Quando a gente fala de violência doméstica, a gente sempre pensa o marido, o homem dando na mulher. Não é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Mas a violência doméstica, ela não é só isso, né? É a mãe que deu na filha, não é isso? É o irmão que deu na irmã, é a irmã que deu no... Enfim, o casal homossexual. Fala pra gente um pouco sobre essa violência, que a gente esquece que isso é uma violência doméstica também. Sim, todo tipo de violência, gente, que acontece no âmbito doméstico, ela é considerada violência doméstica, mesmo que não seja, por exemplo, contra uma mulher. Então, no âmbito da violência doméstica, você teria aí crianças vítimas de violência, adolescentes, e aí crianças meninas e meninos, adolescentes garotos e garotas, né? Você teria a mulher também, você teria às vezes até um homem vítima de violência doméstica, você teria a pessoa idosa, tanto a mulher quanto o homem. Então, claro, qualquer situação de violência vivida no âmbito doméstico é considerada violência doméstica, pode não necessariamente estar abarcada pela Maria da Penha. Por exemplo, quando um homem sofre uma violência doméstica, ele não vai ser atendido por uma delegacia da mulher nos termos da Maria da Penha. Mas ele sofre sim violência doméstica. Tanto que está lá em um dos parágrafos do crime de lesão corporal, essa violência específica, essa violência doméstica, que pode acontecer contra todas essas vítimas que eu citei. No caso específico da Lei Maria da Penha, o que acontece? A gente teria aí 3 situações previstas no artigo 5º. Essa violência, que vai ser atendida, que vai receber o tratamento da Maria da Penha, ela precisa ou acontecer no mesmo ambiente doméstico, entre as pessoas, tendo uma vítima mulher. Importante ressaltar que no caso da violência prevista ali na Lei Maria da Penha, a vítima precisa ser mulher. Tá? E aí, obviamente, a mulher é transgênero, né? Obviamente que ela está ali abarcada pelo atendimento da lei. Então, mas que todo tipo de violência, qualquer mulher, não. Por exemplo, briga de uma vizinha com um vizinho, né? Não vai ser, grosso modo, não vai receber o atendimento da Lei Maria da Penha. Vai ser administrada, vai ser investigada por uma delegacia comum. Mas vamos lá. A mulher vítima, para a mulher ser atendida nos termos da Maria da Penha, a gente precisa que aquelas situações previstas no artigo 5º aconteçam. Então, primeiro, a vítima tem que ser mulher, e tem que estar em jogo ali uma situação de vulnerabilidade de gênero. Então, é preciso que aquela mulher esteja sofrendo violência por ser mulher. Por ser mulher. E aí, por ser mulher. Então, por exemplo, aquelas mulheres vítimas do tráfico de drogas, por exemplo, eu sou aviãozinho, eu vendo drogas, e aí eu fico devendo drogas ao chefe da boca, e aí ele me mata.
eu não estou sendo morta ali por ser mulher. Eu estou sendo morta num contexto de tráfico. Então, independente de ser Tereza ou José, se ficarem devendo a esse agressor, a esse traficante, vão morrer do mesmo jeito. Então, nessa situação, a gente não teria aí o atendimento da Lei Maria da Penha, porque essa mulher não está sendo morta por ser mulher. Tá? A vulnerabilidade precisa ser de gênero. Esse é um ponto. Vítima mulher, situação de vulnerabilidade de gênero, essa violência tem que acontecer ou no âmbito da mesma casa, entre pessoas, independente delas serem aparentadas ou não. Então, você pode até pensar num contexto da secretária doméstica que leva um tapa do patrão. Ela vai ser atendida nos termos da Maria da Penha, essa violência que ela sofreu é sim doméstica. O inciso 2 traz aí as situações em que essa mulher, que esse agressor é aparentado. Ele precisa ser parente dessa mulher, mesmo que não more na mesma casa que ela. Então, por exemplo, a mulher que sofre uma violência do pai. O pai que bate na mulher, ou que pratica violência psicológica, né? E também aquelas situações, não precisa ser parente sanguíneo, pode ser por vontade, por manifestação de vontade. Por exemplo, meu pai, ele é meu parente de sangue, mas o meu sogro não é. Meu sogro é meu parente por manifestação de vontade. Ele virou o meu parente porque eu casei com o filho dele. Então, se esse sogro me agride, ele pratica, sim, violência contra a mulher nos termos da Maria da Penha. Né? Então vamos lá, o inciso primeiro fala da mulher que sofre violência no âmbito da mesma unidade doméstica, sendo aparentada ou não, por isso que eu citei a situação da secretária doméstica com o patrão. Eles não são parentes, mas estão dentro de um mesmo ambiente doméstico, essa violência acontece nos termos da Maria da Penha. O segundo inciso sobre os aparentados, sejam por consanguinidade ou por manifestação da vontade, então pode ser pai, pode ser vovô, né, o agressor, e pode ser também o sogro, pode ser o genro com a sogra, né, por manifestação da vontade. E o terceiro inciso, que seria aquelas situações advindas das relações afetivas. Então, namorado, ficante, marido, ex-marido, ex-namorado, ex-ficante. E aí a gente teria também as situações de relação homoafetiva. Então, a mulher vítima de violência, que sofre uma violência praticada por sua namorada, por sua companheira, ela é atendida também nos termos da Maria da Penha, ainda que essa agressora também seja uma mulher. Então, eu detalhei aí para vocês os 3 incisos do artigo 5º. É preciso que uma dessas situações ocorram para que essa mulher seja atendida numa delegacia especializada na mulher. No caso específico de Pernambuco, nós temos 11 delegacias da mulher. Então, naquelas cidades em que a gente não tem delegacia da mulher, a mulher vai ser atendida numa delegacia distrital, na maioria das vezes, uma delegacia comum, mas com o benefício da Lei Maria da Penha. Então, mesmo o delegado distrital, ele está habilitado a fornecer para você, por exemplo, a medida protetiva nos termos da Maria da Penha, assim como você receberia numa delegacia especializada na mulher. E todos os outros benefícios, como, por exemplo, o abrigamento. O serviço de abrigamento, que nessa pandemia salvou aí, né, tantas mulheres que conseguiram fugir do lar violento, com a roupa do corpo, e chegar numa delegacia e ter a chance de ser abrigada pelo serviço de abrigamento do estado de Pernambuco. Então, esse serviço de abrigamento, ele é disponibilizado não é só pela delegacia especializada na mulher. Se na sua cidade não tem delegacia da mulher, procura a delegacia mais próxima, que essa delegacia vai acionar da mesma maneira o serviço de abrigamento, vai te encaminhar da mesma maneira para uma perícia traumatológica, para uma perícia sexológica nos casos de abuso sexual, por exemplo, para todas as perícias. Minha gente, olha só, é uma aula, né? Ó. É uma aula. Ô, mulher, é a prática, né? Porque com o tempo a gente vai ficando assim, bem afinadinha. Doutora, a gente não sai daqui com uma percepção social, com uma percepção de responsabilidade social e humana, se realmente é o não querer, tá? Porque a senhora está explicando aí de forma totalmente didática, né? O pessoal está aqui aplaudindo e é mesmo, ó. Aplausos. Agradecer muito todas essas informações importantíssimas que, preste atenção, gente, pode salvar a vida de uma mulher.
Isso aqui, Isso, tudo gente. isso que a gente está ouvindo, a gente deve entender que a gente pode salvar a vida de uma mulher. Olha que Sim. responsabilidade grande que a gente tem de poder salvar uma vida humana. Então, Sim, a gente não um pode se tema. omitir, né? Exatamente. Acabou esse tempo, né? Eu vinha falando, ia começando a falar sobre o machismo, que a gente sabe que predomina muito ainda na nossa sociedade, mas também as pesquisas elas mostram outros gatilhos, né? O alcoolismo, as drogas, o ciúme, né? Existem outros gatilhos aí para essa violência acontecer, não é verdade? Mas que sejamos nós, né, que estamos aqui tendo essa oportunidade e que sejamos nós multiplicadores. Eu quero lhe passar algumas falas aqui bem importantes. Deixa eu te passar uma de Gilberto. Ele diz o seguinte: 5 anos de faculdade e não consegui aprender como aprendi alguns tópicos nessa live. Olha só. Ô, Olha Gilberto, só, obrigada, querido, por esse que carinho. coisa linda. Eu digo a mesma coisa. Eu Obrigada. também terminei meu curso de Direito agora e estou aqui. Ai, Deus, eu estou em ênfase, né? Porque feliz dessa forma tão didática, tá? Tão direta, tão simples, para que possa alcançar o nosso público e que possa cada um tomar para si essa responsabilidade de salvar vidas, né? A gente está falando tudo isso de salvar vidas, né? Infelizmente, a gente sabe que os números hoje nem tem como. Eu acho que não chega nem perto do número real do que está acontecendo, né? A gente falou da campanhazinha do X na mão, a gente falou do aplicativo do Magazine Luiza, mas tudo isso vai sendo multiplicado, então o agressor, a mesma informação que chega para a vítima, está chegando para o agressor, né? Então ele também vai estar atinado nisso aí. Então, eu acredito que fica aí a mulher, fica aí essa vítima querendo uma forma de expressar que está sendo agredida, mas com a criatura dentro de casa, 24 horas, é uma situação que realmente eu tenho certeza que o que ela clama é que o vizinho entenda que ela precisa de socorro, né? É isso. É isso. E por isso esse clamor, esse pedido de que a gente tome sim para si. Vamos tomar para a gente essa responsabilidade de proteção à mulher, tá? De denúncia, de salvar a vida dessa mulher. Que, olha, estou muito feliz. Estou muito feliz. Né? E quando a gente fala da mulher idosa, aí essa situação, ela, ai Deus, como dói muito mais, né? Porque muitas mulheres, muitas pessoas idosas, elas são agredidas pela sua família, pelos seus filhos, Sim. pelos netos, né? Elas são agredidas amplamente e em vários setores. Tivemos uma live há umas 2 semanas com Cacilda, que ela é da gerência da pessoa idosa na Prefeitura do Recife, e ela nos trouxe números, nos trouxe informações impactantes de toda forma de violência, inclusive a financeira. Sim. E isso também Sim. acontece com a mulher, não é? É o uso do seu dinheiro, é a posse do seu cartão, do seu recebimento, não é isso? É o uso do seu cartão de crédito. Então, isso também é uma violência. Me diga, doutora, existe esse tipo de denúncia especificamente da mulher que sofre essa violência? Olha, eu vou chamar de roubo, viu? Mas vamos lá, dessa violência financeira. Veja, a violência contra a pessoa idosa, ela é muito mais praticada contra a mulher idosa. Então, a gente já sofre violência enquanto adultas, sofremos violência enquanto crianças, e quando a gente chega a essa idade de mulher com 60 anos ou mais, a gente vem com uma dobradinha de violência, né? Porque aí a gente sofre violência por ser mulher e agora por ser idosa. Veja, é importante ressaltar os tipos de violência, só complementando a parte da mulher. O artigo 7º da Lei Maria da Penha traz os tipos de violência contra a mulher.
No caso da pessoa idosa, é muito semelhante, as violências são muito semelhantes, então é bom a gente fazer esse comparativo, porque aí termina aqui com uma coisa, a gente aprende duas coisas. Então, o artigo 7º da Lei Maria da Penha traz a violência física, a violência psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. No caso da violência contra a pessoa idosa, você teria essas 5. No caso da patrimonial, muitos preferem chamar de violência econômica ou financeira, que está muito associada a essa ideia de desviar os proventos da pessoa idosa, de se apropriar dos rendimentos da aposentadoria, da poupança, de investimentos da pessoa idosa. Então, a gente teria as 5 violências: a psicológica, a física, a sexual, a patrimonial, que no caso da pessoa idosa também é chamada de econômica ou financeira, e a moral ou verbal, que muita gente da área da pessoa idosa prefere chamar de verbal. Mas a gente também teria a violência institucional, no caso da mulher idosa e do homem idoso. O que acontece? Tanto a mulher adulta quanto a mulher idosa, ela é vítima de todas essas violências. Mas essa violência, na grande maioria das vezes, para ambas, é progressiva. Então, ela normalmente não vai começar com um tapa na cara. Não vai começar com um soco, não vai começar com um chute. Normalmente. Tereza, mas pode começar? Pode. Eu também já atendi mulheres que disseram assim: nunca imaginei, de repente ele ficou com ciúme e deu um soco. Peraí, mas a senhora não estava sendo vítima de violência psicológica antes, moral, esse homem não te perseguia? Já recebi mulheres que vieram com relato de um rompante de agressividade. Mas o que é comum? O que é que normalmente acontece? O que normalmente acontece é a violência progressiva. Ou seja, aquela mulher começa sendo alvo de perseguição, de violência verbal, de violência moral, de controle, né? A violência psicológica, ela é muito exercida no formato do controle. Você vai para onde com essa roupa? Exatamente. Por que esse decote? E esse batom tá ridícula. Essa roupa tá ridícula, essa maquiagem está ridícula. Começa a querer saber com quem fala na faculdade, aí proíbe de estudar, aí proíbe de trabalhar, até que chega na explosão da violência física e na sexual. Porque, pasmem, existe a violência marital sexual, que a gente precisa desmistificar também. Então, a violência sexual, ela não acontece só praticada contra um estranho, minha gente. Não. Existe a violência sexual marital. Existe a violência física, que não deixa marca e nem produz sangramento, mas que muitas mulheres têm a impressão equivocada que só é violência se tiver sangramento ou se deixar um hematoma. Então, essas manifestações de violência acontecem da mesma forma com a mulher idosa. Só que na prática, a grande maioria das vezes, com a mulher idosa, o objetivo principal é chegar na patrimonial. O que a família quer é administrar todos os bens dessa pessoa idosa. Então, muitas vezes, por causa dessa crença que a gente tem, de que os bens da pessoa idosa, na verdade, pertencem à família e não mais ao idoso, que o idoso não tem mais condições de gerir seu patrimônio, dentro dessa crença, a família faz de tudo para gerir o patrimônio. E quando ela não consegue de cara, é que as violências começam a acontecer de maneira a forçar o idoso a permitir que essa administração aconteça. Mas no caso da mulher idosa, o grande objetivo é administrar o dinheiro. Da mulher idosa e do homem idoso também. No caso da mulher adulta, muitas vezes o objetivo é realmente o controle, a subserviência, é o processo de coisificação, porque o cara realmente acredita que aquela mulher pertence a ele. Existe um processo perverso, né, de construção de cultura machista, patriarcal, né? Extremamente patriarcal. Então, o que acontece? Dentro da violência patrimonial financeira, que é sofrida por essa mulher idosa, por exemplo, o principal objetivo, como eu disse antes, é administrar os proventos. Então, que é o artigo 102 do Estatuto do Idoso, que tem uma pena de até 4 anos. Muitas pessoas me perguntam, não sei porquê, qual é a pena desse artigo. A pena, gente, é de até 4 anos, se você se apropria dos bens, dos rendimentos e do benefício dessa pessoa idosa. A pessoa idosa não é porque ela é idosa que ela não tem direito de gerir seus próprios recursos.
Tu já pensou, Fabíola, tu passa a vida inteira trabalhando, minha gente. Olha, se tem uma coisa que eu tenho prazer hoje, é de exercer minha função e no final do mês poder dizer, olha, eu gosto, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos pagar isso, vamos pagar aquilo, vamos investir nisso aqui, vamos comprar um presente. Eu adoro ter essa autonomia e essa independência para gerir o meu dinheiro, né? Agora tu imagina tu trabalhar 40 anos, 50 anos, trabalhar uma vida inteira, se aposentar, muitas vezes com um benefício reduzido, né? Mas é uma conquista, sim, se aposentar, e aí no momento de gozar, de uma fase de aparente tranquilidade e de menos responsabilidade com o emprego e etc., você começa a ser violado num dos poucos direitos que lhe restaram. Né? Uma pessoa se apropriar do seu cartão, nesse afã de se apropriar do rendimento, os filhos ficam com o cartão do idoso, levam no bolso. O idoso não sabe a senha, não sabe, às vezes, nem que banco recebe o dinheiro, minha gente. Isso não existe, existem formas específicas, existem situações específicas que o idoso vai precisar, sim, dessa ajuda desse filho e dessa filha. Mas são situações pontuais. Não pode haver uma violência, principalmente quando esse idoso tem, sim, condições em termos de saúde, de gerir seus proventos, de dizer como quer gastar esse dinheiro, e você forçar ele a permitir de maneira perversa e violenta, usando de artifícios violentos, fazer com que você conseguir que você administre esse dinheiro. Então, essa violência é muito comum, é normalmente o grande objetivo de todas as outras violências contra a pessoa idosa. É chegar, enfim, no dinheiro, nos bens. Eu atendi essa semana uma situação, minha gente, que tudo da idosa, o marido morreu. Quando o marido morreu, tudo que a idosa tinha, uma mulher que tinha dinheiro, a família de dinheiro, tudo foi vendido, dividido entre os filhos. E ela morava num apartamento grande, muito confortável. O apartamento que ela morava foi vendido e foi alugado um apartamento com 3 quartos bem pequenos, 70 metros quadrados, para ela viver. Essa idosa entrou num processo de depressão, né? Ela se viu como um ninguém, né? Com 70 anos, e disse para mim, delegada, eu não sou mais ninguém. Eu tive tudo na minha vida, eu tive uma profissão respeitada, eu fui respeitada, meu marido foi respeitado, só que quando meu marido morreu, eu perdi tudo, e foram meus filhos que tomaram tudo de mim, dividiram os bens, e até a casa que eu morava, um apartamento super bem localizado, que ela morou a vida inteira, venderam, compraram bem pequenininho, compraram não, alugaram bem pequenininho. Meu Deus. E ela que nunca tinha morado de aluguel, teve que morar de aluguel, não por vontade própria, mas por vontade dos filhos. Gente, isso é violência. Isso não é amor, isso é abuso. É abuso, é isso mesmo. Ai, doutora, que live maravilhosa. E tá chegando já o nosso tempo. Olha, teríamos ainda muita coisa para falar. E eu nem gosto de falar, hein, Fabíola? Olha, e a gente aqui querendo te ouvir. Eu gosto de falar, tu gosta de falar, e danou-se. Muitas perguntas aqui, mas olha, só para a senhora ter ideia, a gente tem a Claudinha, que ela é de Poção, tá? Interior de Pernambuco, depois de Garanhuns. A gente tem gente aqui de todo lugar que você possa imaginar, tá? Te elogiando muito, né? Claro, deu um show, a doutora deu um show, falando da sua beleza, ela é linda mesmo. Ela não voltou mais linda ainda. Bondade de vocês, esse povo tá muito gentil, viu? Olha só, então, agradecer demais, né? Eu quero só dizer a vocês que, na verdade, hoje a gente começa uma maratona de lives bem importantes, e a gente tem buscado pessoas assim, importantes, como a doutora Tereza, que traz pontualmente e de uma forma claríssima aquilo que a gente precisa entender, aquilo que a gente precisa carregar como bandeira, tá? Como ser humano. Não tô chamando para participar de movimentos, não é isso, porque eu sei que isso não é a praia de todo mundo, mas eu estou chamando para participar de um movimento pela vida da mulher, pela vida da pessoa idosa, né? Porque a gente pode, através da nossa atitude, salvar uma vida,
né? Amanhã a gente vai ter uma live bem interessante, e aí eu convido todos. A gente vai estar com a doutora Ana Gabriela Martins, tá? Essa médica, ela tem um foco na criança com deficiência, tá? Ela tem uma grande experiência na criança com deficiência e na criança com doença rara. Então, ela vem falando sobre a importância do acompanhamento, do tratamento, do acompanhamento multidisciplinar, tá? A doutora Ana Gabriela, ela é do Hospital Maria Lucinda, ela é do Hospital Português e do Hospital das Clínicas. A gente vai estar amanhã às 20 horas aqui com ela. E não posso deixar de falar sobre o númerozinho 180, quando já aconteceu, e 190, a gente tem PM aqui, tá? 190, se a violência está acontecendo ali na hora. Denuncia, pelo amor de Deus, denuncia. Né? Eu vou colocar o númerozinho do WhatsApp, doutora, que a gente falou. Faço questão. Vamos lá, é 99488-6138. Esse número funciona 24 horas, tá? Tem um atendimento totalmente direcionado ao Centro Clarice Lispector, que é uma grande referência na nossa cidade, que tem sim um acolhimento, um trabalho muito bacana para essas mulheres. E para vocês, mulheres que estão nos assistindo, que depois nos verão, que claro que essa live vai ficar lá no nosso canal no YouTube, que é facinho, é Fabiola Maciel Oficial, né? Multiplica essa live e vamos salvar vidas. Multipliquem essa live, né? Para que a gente possa encorajar outras mulheres, para que a gente possa encorajar familiares a denunciarem. Às vezes, um idoso ele é agredido por um filho, mas tem outro filho que não concorda com aquilo, mas se omite por medo, por pressão, seja lá como for. Então, vamos incentivar para salvar vidas e trazer qualidade de vidas para tanta gente, mulheres e pessoas idosas, né? Doutora, o que é que eu digo para a senhora se não for um obrigadão desse tamanho? Me diz. Não, Fabíola, eu não tenho que agradecer, não. Eu acho que eu tenho uma paixão pelo social, eu me considero hoje uma empreendedora social, ainda que não tenha empresa nenhuma, sou empreendedora social e conheço muitas pessoas que são assim, empreendedores sociais. Acho que a gente só tem um jeito da gente mudar a realidade que a gente vive, o país que a gente vive, é começando essa transformação no agora. O futuro só tem como ser melhor se a gente plantar as sementes agora, no agora. Então vale muito a pena, eita, até caiu aqui minha luz, vale muito a pena falar sobre o assunto, eu me sinto privilegiada por poder falar, gosto das oportunidades de falar, nesse momento eu posso chegar a pessoas que eu não chegaria se não tivesse recebido esse convite seu. Então, a gente precisa se conectar com o nosso poder transformador, você com seu poder transformador e todas as pessoas aqui presentes também. Porque todos nós temos uma capacidade única de transformar a realidade em que a gente vive. Cada um à sua maneira, cada um no seu grupo de trabalho, na sua comunidade, na sua família. Se todos nós conseguíssemos exercer esse papel transformador na sociedade, na família, na nossa casa, mudando de atitude, a gente já estaria num lugar melhor. Então, eu adoro falar sobre isso, para mim não foi nenhum trabalho, eu na verdade não trabalho com violência, eu costumo dizer que quando a gente ama o que faz, a gente não trabalha, a gente se diverte, então eu me divirto muito falando dessas coisas e aprendo muito mais do que ensino. Então, não estou ensinando nada, estou aprendendo e estou trocando com vocês. Quero deixar aqui o meu apelo a todos que ficaram aqui até agora, que tenham um olhar carinhoso para com as mulheres adultas, as meninas e as mulheres idosas. Eu, particularmente, já conheci muitas mulheres idosas que foram crianças, e quando foram crianças, viveram e assistiram suas mães sofrendo violência. E aí elas assistiram as mães sofrendo violência, casaram também com um homem violento, então foram mulheres adultas vítimas de violência. Quando crianças assistiam à violência, então sofriam violência psicológica praticada muitas vezes por seus pais, por seus avós também, padrastos. Quando foram adultas, sofreram violência
mais uma vez, através de um homem com quem resolveram casar, e quando se tornaram idosas, continuaram a sofrer violência, só que agora de maneira até mais grave, porque agora elas sofrem por serem mulheres, por serem idosas, e se sentem extremamente fragilizadas, não tem, a grande maioria não tem inserção tecnológica, então, acende aí, por favor, meu amor, a grande maioria não tem inserção tecnológica, e aí, diante dessa dificuldade, dessa baixa inserção tecnológica, na prática, sabe o que acontece? A maioria fica prejudicada. Principalmente agora, nesse momento de pandemia, em que todos os processos estão se tornando digitais, os processos judiciais são digitais, tanto os cíveis, que já eram digitais, né? Agora os criminais tiveram que virar digitais assim da noite para o dia. Os inquéritos policiais se tornaram digitais, os TCOs se tornaram digitais. Então, quando a gente está falando do público idoso, eles têm grande dificuldade de entrarem nesse universo digital, porque a maioria não tem o celular. Quem tem o celular, muitas vezes não tem um WhatsApp. E quem tem um WhatsApp, muitas vezes não tem um e-mail para poder passar por todas as etapas desse procedimento na delegacia e desse procedimento no judiciário e no Ministério Público. Então, fica aqui o meu apelo para que vocês ajudem suas mulheres idosas, suas idosas favoritas, seja essa mulher de 60 anos, 70, 80, tentem ajudar essas mulheres a terem inserção tecnológica, porque qualquer problema, qualquer crime, qualquer situação que essas mulheres sofrerem, elas vão precisar de um pequeno aporte tecnológico para verem esses criminosos serem responsabilizados. Então fica o meu apelo para que a gente transforme a sociedade que a gente vive, seja olhando diferente para as nossas mulheres, respeitando nossas mulheres. Eu costumo dizer que a masculinidade tóxica, ela não é ruim só para as mulheres, ela é ruim para os homens também, porque é graças a essa masculinidade tóxica que a gente alimenta tanto, que muitos homens estão se matando, tanto na linha do tráfico, como nos assaltos a banco, no crime organizado, é um homem matando outro homem, porque eles precisam demonstrar poder, graças a uma masculinidade tão distorcida e tão tóxica, que destrói a vida deles mesmos. Então, eu costumo dizer que o feminismo, o direito da mulher, o olhar para a mulher é sim uma questão de utilidade pública. Eu queria muito que a gente estudasse direito da mulher, que a gente estudasse feminismo nas escolas, porque o feminismo não prega superioridade da mulher, prega igualdade entre os gêneros. E a gente só quer isso. Igualdade de oportunidades e respeito. Quando a gente respeitar mais as nossas mulheres, as nossas meninas, as nossas idosas, a gente vai sim viver num lugar melhor. Então que a gente possa, todo mundo que está aqui, sair daqui com compromisso de se tornar um multiplicador de paz, que a gente possa coibir a violência praticada ou falada numa mesa de bar, numa roda de conversa, que a gente não compactue com violências perpetuadas no tempo e dialogadas entre os homens, porque muitas vezes os homens que pensam diferente se calam. Então, o que me preocupa não é a ação dos maus, é o silêncio dos bons. Então, que todos os bons que estão aqui saiam da linha do silêncio e comecem a falar sobre aquilo que realmente acreditam para a gente ter um lugar melhor no futuro, plantando esse lugar no agora. Então, fica aqui o meu recado, viu, minha gente? Vamos mudar, a gente precisa mudar e a gente só muda a cultura mudando a nossa atitude. Quando a gente muda a nós mesmos, a gente começa a plantar uma mudança dentro da nossa casa, que a gente ensina os nossos filhos, a gente melhora a vida dos nossos idosos, a gente leva essa mudança para o nosso trabalho e a gente vai contagiando as pessoas com essa mudança. Então, que a gente possa fazer isso a partir de agora e sempre. Obrigada, Fabiola, pelo carinho desse convite. Lhe agradeço demais, estou muito feliz. E quero só terminar falando sobre uma palavrinha. Sororidade. Tá? Muitas mulheres aqui presentes conosco, né? Adriana, um beijo. Tem tanta gente para mandar beijo, viu? Adriana, Paula, Marcelo, a Andresa,
Luci, Claudinha, Karina. E tem os homens aqui também, né, para mandar beijo. Cadê uma charada? Marcelo, Clau, cadê? Deixa eu ver. Luci. Ai, gente, tem tanta gente aqui. Gilberto, Douglinhas, Ivanilda, Andresa, Sueli. Ai, meu Deus. Professor Caio, Karina, gente, Wagner. Então, muito obrigada. Muito obrigada. E para nós, mulherada, o meu pedido, a minha palavra é isso. Sororidade. Vamos cuidar uma das outras. Somos 52% da população. Vamos cuidar da gente, tá? Obrigada demais. Obrigada demais, doutora. Obrigada a você, Fabíola. Beijo. Obrigada para todo mundo. Beijo, pessoal. Se cuidem. Se cuidem, é isso mesmo. Um grande abraço. Obrigada, gente.